Está na hora do nosso Agritendências. Ao vivo, abrindo mais uma semana, Silmar César Miller. Bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Antes de comentar outras notícias, vamos ao mercado financeiro, os números da economia, as moedas e as commodities agrícolas. Com você. Tá bem, começando pelo mercado financeiro, estou vendo o dólar caindo um pouquinho nesse final de manhã de segunda-feira, menos 0,1%, R$ 4,99 a cotação da moeda americana. Mercado de ações reagindo, alta de 0,4% no índice Bovespa, na nossa B3 aqui em São Paulo. Lá fora, petróleo, um dia de bastante volatilidade, praticamente estável o preço do petróleo, agora há pouco queda de 0,1%. Sobe um pouco, cai um pouquinho, está em torno de 80 dólares, 70 centavos o barril, aquele tipo Brent, que é negociado em Londres, e é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, agora há pouco, com soja subindo um pouquinho, 0,2%, teve perdas na semana passada, busca uma pequena reação, mas que não resolve a situação do produtor brasileiro, que está com preço muito baixo para negociar no mercado. Milho cai 0,7%, trigo também 0,8%, arroz em casca em Chicago também estava operando com queda agora há pouco. Na Bolsa de Nova York, aí sim, um quadro completamente diferente, tudo em alta, pelo menos até há pouco agora, nessa manhã de segunda-feira. Algodão subindo 0,3%, café arábica mais 0,8%, açúcar também volta a subir 0,8%, e aqueles dois produtos que estão com baixa oferta global não param de subir. É o caso do suco de laranja, voltando a subir 1,6%, e o cacau, que não para de dar saltos todos os dias, agora subindo 2,4%, batendo novo recorde de preço no mercado internacional, 6.400 dólares a tonelada, contrato de maio negociado na Bolsa de Nova York. Vai faltar cacau no mundo, vai faltar chocolate, Savinho. Sofrer aí, se não pela ausência de chocolate, pelo preço do chocolate, né? Porque com a ausência o preço vai aumentar, com certeza. Eu gosto de chocolate de vez em quando, mas tem gente que é viciada em chocolate, né? É um produto gostoso, o chocolate. Eu acho muito legal. Vamos falar de carne bovina. Tivemos aí uma produção de 8,9 milhões de toneladas e é um valor recorde. E aí a gente num ano que já temos o quê? Mais de um ano, né? De uma crise aí na arroba do boi, o pecuarista sofrendo, mas a nossa produção não para. Pois é, Davi, exatamente isso ajudou a derrubar o preço do boi. Uma produção recorde aqui de carne bovina, mas com abates um pouco abaixo do recorde de 2013, se não me engano. De qualquer forma, boa parte dessa produção foi para o mercado internacional, sobrou carne no mercado interno, acabou achatando os preços da carne bovina aqui. O consumidor brasileiro conseguiu fazer algum churrasquinho durante o ano por conta dessa produção abundante que nós tivemos no ano passado. Surpreendeu de certa forma, porque o ano começou muito devagar, né? Teve todo aquele problema lá da vaca louca atípica lá do Pará, isso interrompeu os abates. De qualquer forma, houve uma recuperação posterior e acabou o ano, portanto, com esses resultados aí bastante expressivos, segundo os dados divulgados nesta segunda-feira pelo IBGE, Tavinho, ou seja, produção recorde de carne bovina mesmo, com abates um pouco abaixo do recorde anterior. Muita carne, portanto, produzida. Para exportação, um pouco mais de 20% do total produzido, o resto ficou no mercado interno, inundando os supermercados aqui, com muitas ofertas, que ainda persiste até hoje, né? Ainda tem alguns cortes de carne sendo oferecidos a um preço competitivo com as outras carnes aqui nos nossos supermercados também. Colocamos o bifinho aí no prato, vamos botar um arroz agora, um bifinho com arroz, hein? Um bifinho suculento com arrozinho branquinho, é coisa fina, hein? Eu adoro. O arroz voltou o arroz que também com dificuldades apresenta aí uma safra maior para esse ano no Rio Grande do Sul. Ser maior ainda, por questão climática, lá em dezembro choveu demais no Rio Grande do Sul, principal estado produtor, mesmo assim, uma produção maior que o ano passado, decorrente do aumento da área plantada, né? E um aumento de área que decorreu por conta de melhora dos preços aos produtores brasileiros. Os preços deram um salto no segundo semestre do ano passado, isso animou o pessoal a plantar mais. Então, a área de plantio subiu mais de 7% lá no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor,
E o resultado aí é uma produção maior, não só nesse estado, que responde por 70% da produção nacional, mas em termos globais também. A produção brasileira deve ficar em torno de 10,7 milhões de toneladas, talvez um pouco mais, por conta dessa melhora dos preços. Então, agora vem o efeito oposto, né? Os preços que subiram muito até dezembro começam a cair pela proximidade da colheita de uma safra maior. A colheita já vai começar agora em fevereiro. Os preços já começaram a mostrar sinais de queda bastante acentuados nos últimos dias. A gente acompanha aqui diariamente as cotações. Os preços caíram bastante já nas principais praças de comercialização nas zonas produtoras, né? Falta chegar ao supermercado agora, mas não vai demorar muito. Já vi algumas ofertas nos supermercados aqui em São Paulo, bem mais atrativas do que se tinha aí há um mês atrás, 20 dias atrás, Savinho. O preço do arroz estava salgado um mês atrás, agora está mais aceitável, baixou bem. E a guerra Ucrânia-Rússia, hein? Está fazendo 2 anos aí, eu me lembro de quando essa guerra começou, nós comentamos aqui do poderio da Rússia, né, do poder militar da Rússia, da modernização das tropas russas, da criação de equipamentos mais modernos, né, eles que estavam meio atrasados, e a avaliação que todo mundo fazia, inclusive nós fizemos aqui, é que um mês o Putin liquidaria a questão, pelo menos essa era a intenção dele e do seu chefe do Estado-Maior das Forças Armadas lá, que era fazer uma espécie de blitzkrieg, aquela guerra relâmpago que os alemães faziam na Segunda Guerra Mundial, e chegar e varrer tudo. Mas não foi bem assim, não. E o que eles avançaram depois, como nós vimos aí na reportagem, a gente vem acompanhando, eles recuaram e, pelo visto, essa guerra aí não vai terminar tão cedo assim. Aliás, esse foi o assunto daquele meu amigo alemão que você conheceu no almoço que nós fizemos lá em casa. Ontem a gente estava sentado e falando um pouco aí de geopolítica e a Rússia foi assunto. E essa era Putin não vai terminar tão cedo, porque o Putin vai ser candidato à reeleição ou vai indicar alguém para permanecer, como já fez uma vez, mas ele continua no comando, dividindo consciência. Já foi reeleito. Já foi. Já está reeleito. Está reeleito. Então, mais 6 anos. Então, quer dizer, essa era Putin aí vai se prolongar. E essa guerra não tem sinal, não, de que vai terminar tão cedo, hein? Pois é, chegou um impasse aqui. Há um lado que já se tornou meio cansativo aqui por parte das potências do Ocidente, o dinheiro está acabando também. O governo americano não consegue destravar no Congresso um novo pacote de ajuda, então está faltando dinheiro para continuar esse combate às tropas russas. E os russos, pelo contrário daquilo que se imaginava, ou seja, estão conseguindo conviver com as sanções impostas pelo Ocidente. O presidente Joe Biden decretou mais um pacote de sanções agora no final dessa última semana. Mas a Rússia está voltando a crescer, inclusive na sua economia. Teve um retrocesso no ano passado, tem perspectiva de crescimento 1,5%, 2% esse ano na sua economia, porque ela conseguiu a alternativa no sentido de pular por cima das restrições do Ocidente, que não foram poucas em termos comerciais, principalmente, e conseguiu novos parceiros comerciais, novos destinos para suas exportações de trigo, de petróleo, especialmente nos clientes asiáticos, ou seja, a Índia se tornou um grande comprador de petróleo russo e de trigo também, a China também é um parceiro já tradicional da Rússia, então a Rússia conseguiu burlar as sanções do Ocidente, se comprou menos trigo russo por aqui, mas com as sanções conseguiram outros mercados. Conseguiram conviver bem com o negócio, estão voltando a crescer apesar de tudo, apesar de todas essas sanções, e a guerra, como você disse aqui, não tem mais prazo para acabar. São 10%, se não me engano, 14% do território ucraniano está ocupado por tropas russas, aparentemente isso não vai mudar. O presidente ucraniano disse que a guerra só acaba depois que os russos saírem de todo o território. Não há nenhum sinal de que isso vá acontecer, então é a chamada guerra de um impasse permanente, é o cenário que se vê pela frente. Nem ganhos, nem perdas, fica tudo como está e com muito dinheiro sendo gasto para mais armas, porque está faltando arma já para a resistência ucraniana. Então estamos aqui no legítimo impasse, nem vai para frente nem para trás. Porque ficou uma guerra com 2 anos aí, ficou usos e costumes, né? Casamento que
que vai empurrado pela barriga, né? Então, a guerra ficou inserida num contexto. A maior dificuldade da Rússia, que foi o boicote, como você mesmo citou, do Ocidente, eles conseguiram superar, fazendo outros acordos e acertando sua balança comercial, suas vendas, e, enquanto isso, modernizando o seu equipamento e suas forças armadas. Então, a guerra ficou inserida no contexto. E vai ficar mais ou menos, no meu entender, acho que no seu também, mais ou menos como uma questão lá, Israel e palestinos. É um negócio que não acaba nunca, é latente, né? Está sempre ali. Fica mais grave em determinado período, depois atenua, acentua e atenua, acentua e atenua. Lá nós temos um momento acentuado, inclusive, com a saída aí do premier palestino, né? O Salah pediu demissão, coisa que o Benjamin Netanyahu não faz em Israel e nem o Putin faz na Rússia. Esses dois não saem do contexto, não. Esses aí é o seguinte, quem manda aqui somos nós. E aí continuam, né, com suas guerras e outros paralelos. Aliás, a gente comentava ontem sobre a vaidade do Putin, né, o presidente Putin. Tem um detalhe que ninguém... Você já viu o Putin ser filmado em alguma imagem que pega aqui por cima ou acima da testa? Não tem. Ele trabalha com a imagem, porque ele é carequinha aqui, e ele é vaidoso. Ele não quer que mostre essa careca. Então, todos que trabalham com as imagens do Putin são orientados a fazer as imagens sempre até aqui, nunca de cima. Você não vai pegar a coroquinha dele. Vaidoso ele, hein? E é baixinho também, né? Baixinho também. Deve usar salto. Né? Ficar longe de pessoas mais altas, né? Justamente não parecer demais, né? Ou então vai ter que usar salto também, mais alto, que nem cantor sertanejo, quando é baixinho, usa um saltinho mais alto, assim, para parecer mais alto. Nós aqui, ainda bem que nós estamos no Brasil, que se a gente estivesse na Rússia, a gente ia lá para o Círculo Polar, lá, e ó, o negócio lá é o seguinte... O pessoal de marketing dele, jornalistas, não mostra a carequinha porque sabe o que acontece se mostrar a carequinha. Lá o pau come, feio. Quem manda é o senhor Vladimir Putin, ele mesmo. Ok, Silmar, boa semana para você que está só começando e amanhã a gente conversa de novo, tá bom? Boa tarde, boa semana, Tavinho, para você e toda a equipe aí. Abraço.